Juliana Rossi aperfeiçoou a arte de parecer indiferente. Era uma habilidade de sobrevivência em seu trabalho, onde homens ricos esperavam admiração simplesmente por existirem. Como coordenadora de eventos do Dantes, o clube privado mais exclusivo de Manhattan, ela havia aprendido que sobrancelhas levantadas e comentários secos mantinham os membros privilegiados à distância melhor do que qualquer aliança de casamento. O baile de gala beneficente daquela noite estava a correr bem, muito bem, o que significava que algo inevitavelmente daria errado. Juliana, querida. Brett Cunningham apareceu ao seu lado, com um martini na mão e um perfume sufocante. Está deslumbrante. Esse vestido é criminoso. Ela olhou para o seu vestido preto justo. Profissional, modesto, aborrecido por design. É da Target. Brett, tente se controlar. A fazer-se de difícil outra vez. Ele inclinou-se para mais perto, com o hálito a cheirar a whisky, fazendo o estômago dela revirar. Gosto disso em si. Não estou a fazer nada. Estou a trabalhar. Ela deu um passo para o lado, examinando o salão de baile. 200 convidados, bar aberto, leilão silencioso a terminar em 20 minutos. A família Catalano tinha reservado toda a ala norte, o que significava segurança extra e tolerância zero para problemas. A família Catalano, como em Dante Catalano, cujo nome estava no edifício e cuja reputação o precedia como um aviso de tempestade. Ela coordenava eventos ali há 3 anos sem nunca o ter conhecido pessoalmente. Ele tinha pessoas para isso. Pessoas como Vincent, o seu gerente impassível, que se comunicava principalmente com grunhidos e olhares de desaprovação. Vamos, querida. A mão de Brett pousou na parte inferior das suas costas. Uma bebida depois que isso acabar. Há meses que me rejeitas. Juliana parou de andar, virou-se lentamente e deixou o silêncio se prolongar até que o sorriso confiante de Brett vacilasse. Primeiro, não sou sua querida. Não sou querida de ninguém. Sou uma mulher de 29 anos com um diploma de pós-graduação e pouca tolerância para a presunção. Ela removeu a mão dele das suas costas com 2 dedos, como se estivesse a se livrar de algo desagradável. Segundo, tenho recusado porque não é uma frase completa. Terceiro, sua esposa está perto do bar à sua procura. O rosto de Brett ficou sério. Estamos separados. Você está usando uma aliança. É complicado. Na verdade, não é. Ela avistou um dos funcionários do catering gesticulando freneticamente da entrada da cozinha. Com licença, alguns de nós têm trabalho a fazer. Ela atravessou o salão de baile com passos rápidos, os saltos batendo contra o mármore. O nível de ruído havia aumentado, o champanhe fluía livremente, o leilão gerava a energia competitiva que tornava esses eventos lucrativos. Tudo parecia perfeito, e foi exatamente aí que as coisas deram errado. A senhorita Rosie Antônio, chefe do serviço de catering, parecia em pânico. Temos um problema. A sobremesa. O fornecedor de chocolate entregou chocolate amargo em vez de chocolate ao leite. O senhor Catalano solicitou especificamente tortas de chocolate ao leite. A mente de Juliana correu. Quão especificamente, Vincent disse, e eu cito: o senhor Catalano quer chocolate de leite, não amargo nem branco. A mãe dele tem restrições alimentares e este é o favorito dela. Claro, o único detalhe que importava envolvia a família. Quanto tempo levaria para refazer? No mínimo 2 horas. O jantar estava marcado para começar em 45 minutos. Ela pegou o telemóvel e os dedos voaram pela tela. Há uma padaria francesa no Brooklyn. Eles fazem trabalhos personalizados. Já os utilizei antes em emergências. Nunca vão conseguir a tempo. Conseguirão se eu lhes prometer o dobro do preço e contratos futuros. Ela já estava a ligar. Passa-me o Vincent. Preciso de aprovação para a despesa. Antônio desapareceu. Juliana entrou no corredor de serviço com o telemóvel colado ao ouvido. O dono da padaria atendeu ao terceiro toque. Ela explicou a situação em inglês rápido, salpicado com as frases em italiano que a avó lhe tinha ensinado. O dinheiro falou. As promessas de negócios futuros falavam mais alto. 1 hora. O dono finalmente concordou. Mas esta é a última vez, Juliana. Vais dar-me um ataque cardíaco. Tu amas-me, JR. Admite. Eu amo a tua capacidade de pagar as contas em dia. Há uma diferença. Ela terminou a chamada e quase colidiu com uma parede, exceto que as paredes não usavam fatos personalizados, nem cheiravam a cedro e algo mais escuro.
As paredes não tinham olhos da cor de café expresso que acompanhavam os seus movimentos com um foco predatório. Dante Catalano era mais alto do que ela esperava, mais largo. As fotos nas páginas sociais não capturavam a violência controlada na forma como ele se mantinha, perfeitamente imóvel, mas de alguma forma enroscado. O seu cabelo escuro estava penteado com precisão descuidada, do tipo que provavelmente custava mais do que o aluguer dela. Uma fina cicatriz cortava a sua sobrancelha esquerda, a única imperfeição em traços que, de resto, eram severos. Ele era absolutamente o homem com a aparência mais perigosa que ela já tinha visto. Senhor Catalano, ela recuperou rapidamente, estendendo a mão. Juliana Rosi, coordeno eventos aqui. Peço desculpa pela situação das sobremesas. Está a ser resolvida. A mão dele envolveu a dela, quente, calejada em lugares inesperados. Ele não a apertou, mas sim segurou, passando o polegar pelos nós dos dedos dela de uma forma que parecia deliberada. Fala italiano. A voz dele era baixa, texturada. Não era uma pergunta, a minha avó insistia. Ela dizia, os americanos esquecem-se de onde vêm. Mulher inteligente. Ele ainda não tinha soltado a mão dela. A situação das sobremesas. Vincent disse que você resolveu. Estou a resolver. Uma padaria no Brooklyn está a fazer tortas frescas. Elas chegarão antes do jantar. A que custo? O dobro do preço normal, mais a promessa de contratos futuros. Ela gentilmente retirou a mão, ignorando o modo como o seu pulso acelerou. Está dentro do orçamento discricionário para emergências. Algo mudou na expressão dele. Não exatamente um sorriso. Consideras as restrições alimentares da minha mãe uma emergência. Considero qualquer detalhe que seja importante para um cliente uma emergência. O conforto da tua mãe é importante, portanto, é uma emergência. Desta vez, ele quase sorriu. O Vincent disse que eras eficiente. O Vincent comunica-se com grunhidos. Estou surpreendido por ele ter dito alguma coisa. Ele disse que eras eficiente, teimosa e tinha uma boca esperta. Os olhos de Dante acompanhavam o rosto dela como se estivesse a memorizar detalhes. Ele não mencionou a beleza. Juliana já tinha sido abordada por homens ricos o suficiente para reconhecer a abordagem. Isto parecia diferente, mais direto, como se ele estivesse a afirmar um facto em vez de fazer um elogio. Vincent concentra-se no desempenho profissional, tal como eu. Ela deu um passo para trás, criando uma distância profissional. Se me dás licença, preciso verificar o encerramento do leilão. Juliana, a maneira como ele disse o nome dela, rolando as sílabas, fez com que soasse íntimo. Aquele homem mais cedo, o bêbado que colocou as mãos em ti. O estômago dela revirou. Tu viste isso? Eu vejo tudo o que acontece no meu clube. Ele ajustou os botões de punho. O movimento foi casual. O nome dele é Brad Cunningham, gestor de fundos de hedge, casado. 3 reclamações de funcionárias sobre comportamento inadequado. Eu tratei disso. Tratou? Os olhos dele fixaram-se nos dela. Mas ele chamou-te querida. Não gosto disso. A possessividade no seu tom enviou sinais de alerta através do sistema nervoso dela. Com todo o respeito, o que ele me chama não é da sua conta. Tudo o que acontece aqui é da minha conta. Ele aproximou-se, eliminando a distância que ela tinha criado. Sem tocar, mas perto o suficiente para que ela tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. E tu és definitivamente da minha conta. Eu trabalho para si. É o limite da nossa relação por enquanto. As 2 palavras pairaram entre eles, carregadas de implicações. Os instintos profissionais de Juliana gritavam para ela desviar, redirecionar, estabelecer limites. Mas outra coisa, algo que ela se recusava a examinar de perto, a fez manter o olhar fixo nele. Senhor Catalano. Dante. Senhor Catalano. Ela repetiu com firmeza. Sou muito boa no meu trabalho. Gostaria de mantê-lo, o que significa manter limites profissionais com o meu empregador. Respeito limites. A mão dele se ergueu, não a tocando, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor quando eles são reais. Mas você está curiosa. Eu sou cauteloso. Às vezes é a mesma coisa. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço. Vá verificar o seu leilão. Certifique-se de que a minha mãe receba a sua torta. Continuaremos esta conversa mais tarde. Não há nada para continuar. Mentirosa. Ele disse isso sem calor, quase afetuosamente.
És boa no teu trabalho, Juliana, mas és uma péssima mentirosa. O teu pulso está acelerado. Eu posso ver. Os olhos dele caíram na garganta dela ali mesmo. Ela resistiu à vontade de cobrir o pescoço. A arrogância não é atraente, não. Desta vez, ele definitivamente sorriu e isso transformou todo o seu rosto. Mas a honestidade é melhor antes que Vincent te encontre e comece a resmungar sobre horários. Juliana afastou-se, com passos medidos, recusando-se a apressar-se, apesar de todos os seus instintos gritarem para que ela corresse. Ela podia sentir os olhos de Dante nas suas costas, acompanhando os seus movimentos através da multidão. O leilão foi encerrado com sucesso. A padaria entregou os stores com 10 minutos de antecedência. O serviço de jantar decorreu sem incidentes. Ela deveria sentir-se aliviada. Em vez disso, sentia-se perseguida. Brett Cunningham aproximou-se dela mais 2 vezes durante a noite. Em ambas as vezes, ele mal conseguiu dizer uma palavra antes que Vincent aparecesse, com uma expressão impassível e imponente, sugerindo que o Sr. Cunningham voltasse para a sua mesa. Na segunda vez, Brett deixou a gala completamente, resmungando sobre ambientes hostis. Juliana não acreditava em coincidências. Às 23h30, quando os convidados começaram a sair, ela supervisionou a equipa de limpeza. O evento tinha sido impecável. Os seus pés doíam, o seu rosto doía de tanto sorrir profissionalmente, e ela só queria ir para casa, servir vinho e fingir que o seu mundo inteiro não tinha mudado. Senhorita Rossi. Vincent apareceu ao lado dela, silencioso como sempre. O senhor catalano solicita a sua presença no seu escritório. O seu coração disparou. Agora? Agora. Há algum problema com o evento? A expressão de Vincent não mudou. Ele não disse nada. Apenas disse para levá-la até lá. Juliana seguiu-o pelos elegantes corredores do clube, passando pelas áreas públicas até as áreas privadas que ela nunca tinha acessado. Tudo era mais escuro ali, mais sofisticado. As obras de arte nas paredes eram dignas de um museu. O carpete absorvia o som. Vincent parou diante de um conjunto de portas duplas, bateu uma vez e abriu-as sem esperar por uma resposta. O escritório de Dante era exatamente como ela esperava. Uma secretária enorme, janelas do chão ao teto com vista para Manhattan, móveis de couro que provavelmente custavam mais do que o seu carro. O que ela não esperava era o calor, livros por toda parte, fotos na secretária, um desenho infantil emoldurado na parede. Dante estava de pé junto às janelas, com as mãos nos bolsos, recortado contra as luzes da cidade. Obrigado, Vincent. Ele não se virou. Feche a porta. A porta fechou-se com um clique. Estavam sozinhos. Juliana ficou perto da entrada, mantendo a distância. Queria ver-me. Brett Cunningham não vai voltar ao clube. Dante virou-se com o rosto parcialmente na sombra. A sua filiação foi revogada. Não é necessário. Eu disse-lhe que tratava disso. Não deveria ter de tratar disso. Ele aproximou-se dela com a mesma graciosidade controlada. Homens que não entendem um não têm segundas oportunidades aqui. Agradeço o gesto, mas não preciso de proteção. Eu sei. Ele parou a um braço de distância. É perfeitamente capaz, inteligente, rápida no raciocínio, boa sob pressão. Vincent diz que nunca teve um evento fracassado. Então, por que estou aqui? Porque queria vê-la. Simples, direto, sem 200 pessoas a assistir. Ela prendeu a respiração, apesar de si mesma. Senhor Catalano, ele chamou-te de querida. A voz de Dante baixou, com algo sombrio a atravessá-la. Não gostei disso. Mencionaste isso porque não és a querida dele. Ele deu mais um passo. Não és a querida de ninguém. Deixaste isso muito claro para ele. Respeito isso. Ótimo. Mas se fosses, ele continuou, com os olhos fixos nos dela. Se fosse de alguém, seria minha. A possessividade deveria tê-la irritado. Deveria ter despertado todos os seus instintos independentes. Em vez disso, um calor perigoso e indesejado invadiu-a. Isso é incrivelmente presunçoso. Sim, não havia desculpa no tom dele. Mas ainda está aqui. Podia ter ido embora. Dado uma desculpa? Não o fez. Ele estava certo. Ela odiava que ele estivesse certo. Isto é uma má ideia, disse ela finalmente. Tu és meu empregador. Eu preciso deste emprego. O teu emprego está seguro de qualquer maneira. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Quando ela não o fez,
Os dedos dele roçaram o queixo dela. Mas eu não misturo negócios com prazer. Se fizermos isso, tu trabalharás em outro lugar. Um lugar melhor, com mais dinheiro, mais liberdade. Eu não quero ser comprada. Eu não estou a comprar-te. O polegar dele traçou amassando o rosto dela. Estou a remover obstáculos. Há uma diferença. Ah? Sim. Ele inclinou-se para mais perto, a sua respiração quente contra a têmpora dela. Porque também queres isto. Só que és demasiado inteligente para admitir ainda. O telemóvel de Juliana vibrou. Ela recuou, grata pela interrupção. Uma mensagem da empresa de catering sobre o evento de amanhã. Ela digitou uma resposta rápida, aproveitando o momento para organizar os seus pensamentos. Quando ela olhou para cima, Dante estava a sorrir. O mesmo quase sorriso que o fazia parecer mais jovem, menos perigoso. Vá para casa, Juliana. Ele voltou para a sua secretária, o momento quebrado. Pense no que eu disse. Conversaremos novamente em breve. Não há nada em que pensar. Mentiroso. Ele sentou-se já a pegar nos papéis, dispensando-a. Tranque a porta ao sair. Ela saiu, com o coração a bater forte, a mente a mil. O corredor parecia mais longo no caminho de volta. Mais frio. Vincent esperava junto ao elevador. Ele pressionou o botão sem falar, mas algo em sua expressão havia mudado. Não era exatamente aprovação, mas como resignação. Ele não é um homem normal, senhorita Rossi. A voz de Vincent era áspera como cascalho. Se for inteligente, fugirá. As portas do elevador se abriram. Juliana entrou. E se eu não for inteligente? O quase sorriso de Vincent combinava com o de Dante. Então, que Deus ajude vocês dois. As portas se fecharam e Juliana viu seu reflexo no metal polido. Bochechas coradas, olhos brilhantes, o olhar de uma mulher que acabara de ser conquistada sem permissão. O mais assustador era o quanto ela tinha gostado disso. Juliana não fugiu. Ela também não voltou para o escritório de Dante, o que parecia um compromisso razoável entre estupidez e covardia. Durante 3 dias, ela coordenou eventos com a sua eficiência habitual. Um almoço corporativo, um jantar privado de aniversário, um lançamento de livro que durou 2 horas a mais do que o previsto, porque o autor ficou bêbado e começou a ler material não publicado. Ela lidou com tudo sem ver Dante uma única vez, o que não significava que ele não estivesse lá. Café fresco aparecia na sua secretária todas as manhãs. O seu pedido preferido do café a 3 quarteirões de distância, ainda quente, sem bilhete, sem explicação. A temperamental máquina de café expresso na sala de descanso dos funcionários foi substituída por um modelo topo de gama. Vincent alegou que era manutenção programada. Juliana sabia que não era bem assim. E depois houve o incidente das flores. Ela chegou ao trabalho na quinta-feira de manhã e encontrou o seu escritório transformado num jardim. Rosas cobriam todas as superfícies, vermelhas, brancas, cor-de-rosa. O perfume era avassalador. Vincent estava na porta, impassível como sempre. "O que é isto?" Juliana perguntou. O senhor Catalano viu-a a olhar para os arranjos florais ontem. Ele presumiu que gostava de rosas. Eu estava a verificar os centros de mesa para o evento desta noite. "É o meu trabalho." Ela apontou para a explosão de flores. "Isto é uma loucura. Quer que eu as retire?" "Sim." "Não, não sei." Ela apertou a ponte do nariz. "Onde é que ele está?" "Negócios em Miami. Ele volta esta noite." Claro, ele estava em Miami a fazer o que quer que fosse que os chefes da máfia faziam em Miami. Ela não queria saber. Saber complicava as coisas. "Remova metade delas", disse ela finalmente. "Doe-as ao hospital ao fundo da rua. Mantenha o suficiente para que não pareça um insulto." A expressão de Vincent pode ter sido de aprovação. "Difícil dizer. Eu trato disso." Ele saiu. Juliana afundou-se na cadeira, rodeada de rosas, e admitiu a verdade que vinha evitando há 3 dias. Ela estava em sérios apuros. O seu telefone tocou. Número desconhecido. Ela te atendeu automaticamente com a mente ainda na situação das flores. Juliana. A voz de Dante fluía pela linha como um uísque caro. Vincent disse: "Tu gostas das rosas." Vincent tem uma definição estranha de gostar. Eu disse que eram excessivas. É a mesma coisa. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele. "Guardaste algumas porque deitar todas fora seria um desperdício. Continua a mentir para ti mesma, Bela. É divertido." O carinho deslizou por baixo das suas defesas.
Ligaste só para te gabar? Liguei porque estou em Miami, rodeado de homens muito chatos a discutir negócios muito chatos e prefiro falar contigo. O ruído de fundo filtrava-se pelas vozes. Tráfego. Conta-me sobre o teu dia. Isso não é apropriado. Provavelmente não. Conta-me mesmo assim. Juliana ficou a andar de um lado para o outro entre as rosas. Por que estás a fazer isto? A fazer o quê? O café, as flores, os telefonemas? Eu disse-te que isto era uma má ideia. Disseste-me que precisavas de pensar sobre isso. Estou a dar-te coisas para pensar. O tom dele mudou. Tornou-se mais sério. Alguém incomodou-te? Mais respirações? Não. Parece que se espalhou a notícia de que estou fora dos limites. Ótimo. Não é ótimo. É possessivo e presunçoso. E eu não concordei com nada disso. Ainda estás a falar comigo. Ele fez uma pausa. Podias desligar. Não o fizeste. Ela devia mesmo. Estou a ser educada. O seu riso foi baixo. Genuíno. És muitas coisas, Juliana. Educada não está no topo da lista. Tens opiniões e partilhas-as. Gosto disso em ti. Gostas que eu discuta contigo. Gosto que não tenhas medo de mim. O ruído de fundo diminuiu, como se ele se tivesse mudado para um local mais silencioso. A maioria das pessoas tem medo de mim. Olhaste-me nos olhos e chamaste-me presunçosa. És presunçosa. Sim, mas também sou paciente e sei o que quero. O pulso dela acelerou. O que significa que você estará na minha vida, na minha cama, usando o meu anel, se formos honestos sobre as nossas intenções. A maneira casual como ele disse isso roubou-lhe o fôlego. Você nem me conhece. Sei que você é inteligente, perspicaz, leal às pessoas de quem gosta. A sua avó ensinou-lhe italiano e você ainda a visita todos os domingos. Você é formada em gestão hoteleira pela Cornell. Você é alérgica a marisco. Lês romances durante a pausa para o almoço e achas que ninguém percebe. Juliana parou de andar de um lado para o outro. Como sabes tudo isso? Presto atenção. Sem desculpas. Tenho prestado atenção em ti há 6 meses, Juliana. Desde a noite em que disseste ao filho de um senador que o dinheiro do pai dele não te impressionava e que ele deveria tentar desenvolver uma personalidade. 6 meses. Ele a observava há 6 meses. Isso é perseguição. Isso é interesse. Há uma diferença. Alguém falou ao fundo. A voz de Dante tornou-se aguda. Estou ocupado. Trata disso. Depois voltou a falar mais suavemente com ela. Tenho de ir. Jantar amanhã à noite, tu e eu. Num sítio tranquilo onde possamos realmente conversar. Não concordei em jantar. Vais pensar nisso. Ligo-te esta noite. Ele terminou a chamada antes que ela pudesse discutir. Juliana olhou para o telemóvel, com o coração a bater forte e a cabeça a girar. 6 meses. Ela deveria estar zangada, preocupada. Em vez disso, sentiu algo perigosamente próximo de se sentir lisonjeada. Vincent apareceu novamente à porta. As rosas estão a ser removidas. Além disso, o senhor catalano pediu-me para lhe entregar isto. Ele estendeu um envelope. Dentro havia um cartão-chave pesado, com o logótipo do clube gravado, do tipo dado apenas a membros VIP e familiares. O que é isto? Acesso aos andares privados. O senhor catalano disse. Você deve ter liberdade de movimento no edifício para fins de trabalho. Nunca precisei de acesso antes. A expressão de Vincent era cuidadosamente neutra. Agora precisa. Ele saiu antes que ela pudesse perguntar o que isso significava. O resto do dia passou num borrão de preparativos para o evento da noite. Um jantar de ensaio para um casamento da alta sociedade. 50 convidados, bar aberto, arranjos específicos de lugares que mudaram 3 vezes, porque a mãe da noiva continuava a discutir com vários parentes. Juliana lidou com isso com facilidade, sua mente apenas ocasionalmente se desviando para Miami, e homens perigosos que prestaram atenção por 6 meses antes de agir. Às 19h30, ela estava a verificar a disposição das mesas quando seu telefone vibrou. Dante, como está o jantar de ensaio? Ela não deveria responder. Responder encorajava-o. Juliana, a mãe da noiva, acabou de tentar reorganizar os lugares pela 4ª vez. Estou a pensar em homicídio. Dante, preciso de ajuda para esconder o corpo. Apesar de si mesma, ela sorriu. Juliana, eu consigo lidar com os meus próprios homicídios. Obrigada. Dante, eu sei que é uma das tuas qualidades mais atraentes, Juliana.
Tens uma definição estranha de atraente, Dante. Tem um gosto excelente. Você entenderá quando parar de lutar contra isso. Ela colocou o telefone de volta no bolso sem responder. O jantar transcorreu tranquilamente. A noiva chorou lágrimas de felicidade. O noivo parecia adequadamente nervoso. A mãe se acalmou depois de 3 taças de vinho. Às 22, Juliana estava exausta. Ela supervisionou a equipe de limpeza, verificou a programação para o dia seguinte e se dirigiu ao elevador. O prédio estava mais silencioso à noite. A maioria dos funcionários já tinha ido embora. Apenas a segurança permanecia, juntamente com quaisquer atividades misteriosas que aconteciam nos andares privados aos quais ela nunca tinha acesso. Até agora, ela olhou para o cartão-chave na sua mão. O mais inteligente era devolvê-lo, manter limites, manter as coisas profissionais. O elevador chegou. Ela entrou, passou o cartão, apertou o botão do último andar antes que pudesse reconsiderar. As portas se abriram para um mundo diferente, onde o clube abaixo era elegante e público. Este era íntimo, caro. O corredor era revestido com madeira escura e iluminação suave. Arte que pertencia a museus, silêncio tão completo que ela podia ouvir os seus próprios batimentos cardíacos. O escritório de Dante ficava no final do corredor. A porta estava fechada, mas não trancada. Juliana empurrou-a para abrir. O escritório estava vazio, mas havia vestígios dele por toda uma parte. Um casaco de fato pendurado na cadeira. Papéis espalhados pela secretária. O cheiro de cedro e algo mais sombrio que ela associava a ele. Ela não deveria estar ali. Isso era passar dos limites. Procurando alguma coisa? Ela se virou. Dante estava na porta, ainda de fato, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Ele parecia cansado, perigoso, exatamente o tipo de homem sobre o qual a avó a havia alertado. Eu só estava... Ela ergueu o cartão-chave. Vincent me deu isso. Eu queria ver a que ela dava acesso. Mentirosa. Ele entrou, fechando a porta de atrás de si. Tu querias ver o meu espaço, compreender-me melhor. Tu és curiosa, apesar de ti mesma. Tu és muito segura de ti. Tenho certeza do que vejo. Ele aproximou-se, cada passo deliberado. Tu tens pensado em mim, no que eu disse. Tu queres dizer sim, mas tens medo. Não estou com medo. Então o que estás? Juliana olhou nos olhos dele. Cautelosa. Não és um homem normal, Dante. O próprio Vincent disse isso. Tens poder e conexões e estás acostumado a conseguir o que queres. Não estou interessada em ser mais uma aquisição. Achas que é isso? Ele parou bem na frente dela. Perto o suficiente para tocar, mas sem tocar. Uma aquisição, não é? Não. A mão dele subiu, os dedos roçando o queixo dela. Uma aquisição é algo que se compra, algo que se possui. Não quero possuir-te, Juliana. Quero que me escolhas, sabendo exatamente quem sou e o que faço. Escolhendo de qualquer maneira. Não sei quem és, não realmente. Então pergunta. Ele baixou a mão, deu um passo para trás. Pergunta-me qualquer coisa. Eu dir-te-ei a verdade. Ela deveria ir embora. Ir embora. Em vez disso, ela fez a pergunta que ela assombrava há dias. Por que eu? Você poderia ter qualquer uma. Mulheres que entendem o seu mundo, que não fariam perguntas, nem precisariam de explicações porque você é real, simples, direto. Você não finge. Você não dissimula. Quando repreendeu Brett Cunningham, você falou sério. Quando resolveu a situação da sobremesa, você fez isso porque era importante, não porque eu estava a observar. És competente e inteligente, e tens uma boca inteligente que me faz querer beijar-te até esqueceres como discutir. O calor inundou-a. Isso é incrivelmente arrogante. Sim, ele sorriu, mas tu gostas disso. Gostas que eu seja direto, que eu não faça jogos nem finja ser algo que não sou. És um criminoso. Sou um empresário numa indústria complicada. Ele não recuou perante a acusação. Eu protejo a minha família. Eu cumpro a minha palavra. Eu não magoo pessoas inocentes. Mas sim, algumas das coisas que faço existem em áreas cinzentas. Se isso é um problema, diga-me agora. Juliana estudou-o. A sério. Olhou para além do fato caro e dos olhos perigosos para o homem por baixo. Aquele que mantinha fotos de família na sua secretária e encomendava tortas para as restrições alimentares da sua mãe. A minha avó sempre disse que a família catalana cuidava da vizinhança. Quando o senhorio tentou despejá-la, alguém conversou com ele e o aviso de despejo desapareceu.
Lembro-me de a expressão de Dante ter suavizado. A senhora Rossi, da Mulberry Street. Ela faz os melhores cannoli de Manhattan. Ela também tem uma neta que a visita todos os domingos e lhe traz flores. Sabias quem eu era antes de eu começar a trabalhar aqui? Eu sabia da tua existência. Não te conhecia. Ele aproximou-se novamente. Agora conheço e quero mais. Jantar amanhã em algum lugar onde possamos conversar sem interrupções. Diga que sim. Esta é uma péssima ideia. Provavelmente. O polegar dele roçou o lábio inferior dela. Diga que sim mesmo assim. Ela deveria dizer não. Deveria manter limites. Deveria proteger-se do que quer que isso estivesse a se tornar. Um jantar. Só conversar. Só conversar. Ele concordou. Mas os olhos dele prometiam mais. Vou buscá-la às 7. Encontro-te lá. Não vou dar-te a minha morada. Já tenho a tua morada. Ao ver o olhar dela, ele sorriu. Mas respeito os limites. Vou enviar-te uma mensagem com o nome do restaurante. Veste algo confortável. Não precisas de te preocupar com a aparência. Ele recuou, dando-lhe espaço. Juliana dirigiu-se para a porta com o coração a bater forte. Juliana. Ela virou-se. Ele observava-a com o mesmo olhar predatório. Obrigado por aceitares. Provavelmente vou arrepender-me disso. Não. O seu sorriso tornou-se perigoso. Não vai. Ela saiu antes que pudesse fazer algo estúpido como beijá-lo. A descida de elevador pareceu mais longa. O seu reflexo nas portas polidas mostrava bochechas coradas e olhos brilhantes. O olhar de uma mulher que acabara de tomar uma decisão que mudaria tudo. O seu telemóvel vibrou quando ela chegou ao átrio. Dante, durma bem, Bela, sonhe comigo. Ela deveria ignorá-lo. Deveria manter uma distância profissional. Juliana, a arrogância continua a não ser atraente. Dante, mentiroso. Estás a sorrir agora. Ela estava. Estava mesmo. E isso era a coisa mais perigosa de todas. O restaurante era íntimo. Demasiado íntimo. Luz de velas, tijolos expostos e mesas posicionadas longe o suficiente para que as conversas permanecessem privadas. O tipo de lugar onde se faziam pedidos de casamento e se partilhavam segredos. Juliana chegou exatamente a horas, vestindo um vestido preto simples, que parecia simultaneamente demasiado formal e não suficientemente formal. Dante já estava lá quando ela se aproximou. Ainda de fato, mas diferente do seu uniforme de trabalho. Um azul marinho mais suave em vez de cinza carvão. Você veio, disse ele. Eu disse que viria. Ela deixou que ele puxasse a cadeira para ela. Eu cumpro a minha palavra. Eu sei. Ele sentou-se à sua frente e mesmo com a mesa entre eles, ela sentiu o peso da atenção dele. É uma das coisas com que conto. Um empregado apareceu com o vinho. Dante já tinha pedido um tinto, provavelmente caro. Juliana tomou um gole e tentou lembrar-se por que é que isto deveria ser apenas uma conversa. Fala-me sobre Cornell, disse Dante. Por que gestão hoteleira? A minha avó. Ela relaxou um pouco. Tópico seguro. Ela trabalhou em restaurantes toda a sua vida. Começou como lavadora de pratos e subiu até gerente. Ela dizia que o segredo da vida era fazer as pessoas se sentirem bem-vindas. Eu queria fazer isso profissionalmente. E o clube? Por que trabalhar especificamente para mim? A reputação. O Catalanos é o melhor da cidade. Eu queria aprender com o melhor. Ela olhou nos olhos dele. Eu não sabia que você seria tão prático. Eu invisto em qualidade. O sorriso dele era perigoso em todos os aspectos. O empregado voltou com aperitivos, barata e tomates tradicionais. Pão fresco. Dante empurrou o prato na direção dela. Come. Mal tocaste no almoço. Como sabes o que comi ao almoço? O Vincent mencionou que estavas a lidar com a situação do Cunningham. Sempre saltas o almoço quando estás a lidar com clientes difíceis. Ela deveria estar incomodada com o quanto ele reparou. Em vez disso, sentiu-se vista. A situação do Cunningham está resolvida. O Brett não vai voltar. Ótimo. Sem explicações, apenas satisfação simples. O que mais eu deveria saber sobre você? Essa é uma pergunta ampla. Temos tempo. Ele recostou-se com uma taça de vinho na mão. Quero saber tudo. O que você lê, o que pensa às 3 da manhã, o que te faz rir. Isso é mais do que uma informação para um jantar. Então teremos mais jantares, como se já estivesse decidido. Comece com algo fácil. Livro favorito. Orgulho e Preconceito. Claro que é. O seu sorriso se ampliou. Você gosta de discussões verbais. Elizabeth desafia Darcy.
Faz com que ele se esforce. Você está se comparando ao Sr. Darcy? Sou mais rico, mais bonito, mais direto sobre as minhas intenções. Ele fez uma pausa, porém. Acho que nós dois temos o jeito taciturno. Apesar de si mesma, Juliana riu. Isso é incrivelmente arrogante. Continua a dizer isso, continua a estar certo. Ele pousou o copo. É a sua vez. Pergunte-me alguma coisa. Ela tinha 1000 perguntas, a maioria delas perigosas. Por que é que realmente assumiu o clube? Vincent disse que o seu pai queria que o fizesse, mas essa não é toda a história. Dante ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a sua voz estava diferente, mais real. O meu pai construiu este lugar como uma fachada legítima, algo limpo que a família pudesse apontar. Mas ele nunca gostou dele. Não como gostava do resto do negócio. Ele traçou a borda do copo. Eu queria algo que fosse meu, algo de que pudesse me orgulhar sem reservas. O clube é isso e o resto. O negócio da família ainda está lá. Ainda é necessário, mas separado. Ele olhou nos olhos dela. Não vou mentir para ti, Juliana. A minha família tem interesses complicados, mas o clube é limpo. O que vês lá é legítimo. É uma distinção cuidadosa. É honesta. Ele inclinou-se para a frente. Estou a tentar ser honesto contigo sobre tudo isso. O empregado trouxe o prato principal, massa para ela, bife para ele. Comeram e conversaram sobre o bairro da avó dela, sobre a insistência da mãe dele nos jantares de domingo, sobre livros e música e as pequenas coisas que compõem uma vida. Foi fácil. Fácil demais. Juliana deu por si a rir das histórias dele sobre as tentativas desastrosas da sua irmã mais nova na cozinha. Deu por si a partilhar memórias da sua própria infância. As barreiras que ela mantinha cuidadosamente começaram a ruir. És bom nisto, disse ela finalmente. No quê? Em fazer-me esquecer porque é que isto é uma má ideia. Talvez não seja uma má ideia. Ele pediu a conta. Talvez estejas apenas com medo do que acontecerá se for uma boa ideia. Antes que ela pudesse responder, o telemóvel dele tocou. Então, novamente, a sua expressão mudou, tornou-se mais dura. Tenho que atender. Ele já estava a caminhar em direção à entrada. 2 minutos. Juliana observou-o pela janela, viu a sua postura mudar, viu-o fazer outra chamada, a sua mão livre gesticulando bruscamente. O que quer que estivesse a acontecer, não era bom. Ele voltou 5 minutos depois. Temos de ir embora. O que se passa? Uma situação familiar. Nada de perigoso, mas preciso de tratar disso. Ele ajudou-a a vestir o casaco. Vou chamar um carro. Posso ir no meu carro? Juliana. Ele virou-a para ficar de frente para ele. Deixa-me fazer isto, por favor. O por favor convenceu-a. Ela acenou com a cabeça. A mão dele pousou na parte inferior das costas dela enquanto caminhavam para fora. O manobrista já estava a trazer um SUV preto, não um carro de serviço. Algo pessoal. Dante, entra. O Vincent vai conduzir. Ele leva-te para casa. Ele abriu a porta, mas não a soltou. Desculpa, não era assim que eu queria que esta noite terminasse. Tudo bem, a família vem em primeiro lugar. Algo na sua expressão suavizou-se. Sim, vem mesmo. Ele inclinou-se para mais perto e por um momento ela pensou que ele a beijaria. Em vez disso, os seus lábios roçaram a têmpora dela. Ligo-te amanhã. Então ele se foi, entrando em outro veículo que apareceu do nada. Juliana deslizou para dentro do SUV, a pele ainda quente onde ele a tocara. Vincent entrou no trânsito. O senhor catalano pediu-me para pedir desculpas pelo final abrupto. O que aconteceu? Assunto de família. O tom de Vincent sugeria que era tudo o que ela saberia. Eles dirigiram em silêncio por vários quarteirões. Então Vincent falou novamente. Ele é diferente contigo. Diferente como? Cuidadoso. Pensa nisso. Uma pausa. Ele normalmente não é cuidadoso. Juliana processou isso. Isso é bom ou mal? Depende do que tu queres. Vincent olhou para ela pelo espelho retrovisor. Ele está a levar-te a sério, caso não tenha ficado claro. Está a ficar claro e ainda estou a decidir se isso é assustador ou emocionante. A expressão de Vincent poderia ser de aprovação. É justo. Ele deixou-a no prédio do apartamento dela, esperou até que ela entrasse antes de ir embora. Juliana subiu as escadas até o 3º andar, sua mente repetindo cada momento da noite. O telemóvel vibrou quando ela destrancou a porta. Dante.
O drama da irmã foi resolvido. Ela está bem, eu não estou. Liga-me se ainda estiveres acordada. Juliana olhou para o relógio. Quase 11 horas. Ela deveria ir para a cama. Deveria manter limites. Ela ligou. Ele atendeu na primeira chamada. Estás acordado. Disseste para ligar se estivesse. Liguei. Ela ouviu um movimento, uma porta a fechar. Desculpa por esta noite. Não foi assim que planeei. O que aconteceu? Vincent disse. A tua irmã, Isabela. Ela tem 22 anos e acha que é invencível. Envolveu-se com alguém com quem não devia. Tive de a tirar daquela situação. A frustração transparecia na sua voz. Ela está bem, zangada comigo, mas bem. És um bom irmão. Sou um irmão autoritário, segundo ela, frequentemente e em voz alta. Ele exalou. Mas ela é minha responsabilidade. O nosso pai morreu há 2 anos. Alguém tende a impedir de fazer alguma estupidez. Juliana acomodou-se no sofá. É por isso que compreendes limites? Porque tens de os impor a ela. Em parte também porque viu meu pai ignorar os desejos da minha mãe durante 30 anos. Ela amava-o, mas nunca pôde escolher. Não realmente. A voz dele baixou. Não quero isso. Quero que me escolhas porque queres, não porque te pressionei. Mandaste-me flores, café. És muito persistente. Estou a demonstrar interesse. Há uma diferença entre persistência e pressão. Uma pausa. Se queres que eu pare, diz, eu paro. Ela deveria querer que ele parasse. Deveria proteger-se do que quer que isso estivesse a se tornar. Não quero que pares. O silêncio do outro lado da linha era tenso. Quando ele falou, sua voz estava mais áspera. Repete isso. Não quero que pares. As flores, a atenção, seja lá o que for isto. Ela fechou os olhos. Estou apavorada, mas não quero que pares. Juliana, a maneira como ele disse o nome dela parecia uma carícia. Estou a ir aí. O quê? Não, é tarde. Não me importo. Acabaste de me dizer que queres isto. Preciso de te ver. Dante, não é isso. Não vou aí para seduzir-te. Vou aí porque passei a noite toda a pensar em ti e acabaste de dizer que não queres que eu pare e preciso de ver a tua cara quando o disseres novamente. Ela ouviu o movimento das chaves. Dá-me a tua morada. Disseste que já a tinhas. Tenho, mas quero que me des. Quero que me convides a entrar. O coração dela batia acelerado. Isso era cruzar uma linha, passar do jantar e da conversa para algo mais imediato, mais real. Ela deu-lhe o endereço. 20 minutos depois, a campainha tocou. Ela deixou-o subir, ficou na porta, observando-o subir as escadas, ainda de fato, cabelo ligeiramente despenteado, olhos fixos nela com o mesmo foco predatório. Ele parou bem na frente dela, perto o suficiente para tocar, mas sem tocar. Repete, disse ele. Não quero que pares. A mão dele subiu, segurando o rosto dela. Tens a certeza? Não, mas vou dizer que sim mesmo assim. Está bom. Então ele a beijou. Não foi gentil, não foi hesitante. Dante beijava como fazia tudo o resto. Completamente. A mão dele deslizou para o cabelo dela, inclinando a cabeça dela. O corpo dele pressionou o dela contra a moldura da porta. O beijo era exigente e possessivo e tudo o que ela tentava não querer. Juliana agarrou os ombros dele, beijando-o com a mesma intensidade. Meses de tensão, negação e distância cautelosa evaporaram-se. Isto era real. Isto estava a acontecer. Ele afastou-se, respirando com dificuldade. Agora, para dentro. Ela deu um passo para trás, entrando no apartamento. Ele seguiu-a, fechando a porta com um pontapé. Então, a boca dele estava sobre a dela novamente, empurrando-a para trás até as pernas dela baterem no sofá. Dante, diz-me para parar. Os lábios dele moveram-se para o pescoço dela. Diz-me que não é isto que queres. Ela não podia, porque era exatamente o que queria. Queria desde a noite em que ele a olhou pela primeira vez como se ela fosse algo precioso e perigoso. Não pares. Ele levantou-a facilmente, colocando-a no sofá com ele por cima dela. O peso dele era sólido e quente. As suas mãos estavam em todo o lado, na cintura dela, na coxa, deslizando por baixo da bainha do vestido. És minha, disse ele contra a boca dela. Diz isso. Isso é presunçoso. Diz na mesma. A mão dele agarrou-lhe a anca. Preciso de ouvir isso. Tua. A palavra saiu sem fôlego. Sou tua.
Algo na expressão dele tornou-se feroz, triunfante. Finalmente, ele beijou-a novamente, mais devagar desta vez, mas não menos intenso. Juliana perdeu a noção do tempo. Perdeu a noção de tudo, exceto a sensação dele, o sabor dele, a maneira como ele a tocava, como se ela fosse algo que ele estivesse à espera. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam a respirar com dificuldade. O vestido dela estava torcido. A camisa dele estava meio desabotoada. A distância cuidadosa que mantiveram durante meses foi completamente destruída. Eu deveria ir, disse ele, mas ele não se mexeu. Você deveria. Se eu ficar, não vou embora até de manhã. O pulso dela acelerou. Isso é muito presunçoso. Isso é muito honesto. Ele traçou o contorno do queixo dela. Diga-me para ir, Juliana, enquanto ainda posso. Ela deveria manter algum limite. Em vez disso, ela o puxou de volta para baixo. Fica! O seu sorriso era perigoso e satisfeito. Sim, senhora. Ele levantou-se, levantando-a com ele. Quarto, ela apontou. Ele carregou-a pelo pequeno corredor, a sua boca nunca saindo da dela. O quarto era pequeno, apenas uma cama e uma cômoda. Mas ele não parecia importar-se com o espaço. Ele pousou-a cuidadosamente, deu um passo para trás. Estamos a fazer isto da maneira certa, disse ele. Sem pressa, sem arrependimentos amanhã. Pensei que tivesses dito que não irias embora até de manhã. Não vou, mas vamos conversar primeiro. Ele tirou o casaco e arregaçou as mangas. Senta-te. Ela sentou-se na beira da cama. Ele puxou a cadeira da secretária e sentou-se diretamente à sua frente. Perto o suficiente para tocar, mas sem tocar. Do que temes? Perguntou ele. Essa é uma pergunta e tanto agora. Responde na mesma. Juliana olhou para ele. Olhou realmente para além da aparência perigosa, para o que quer que fosse que existia entre eles. Que sou apenas mais uma aquisição. Que daqui a 6 meses estarás entediado e eu estarei demasiado envolvida para me proteger. Isso não vai acontecer. Não podes prometer isso. Sim, posso. Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Eu não fico entediado, Juliana. Eu fico obcecado. Eu encontro algo que quero e me comprometo completamente. É isso que é isto. Obsessão, compromisso. Tu não és uma fase, tu não és temporária, tu és minha, e eu cuido do que é meu. Isso é intenso. Eu sou uma pessoa intensa. Sabias disso desde o início. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Se não consegues lidar com isso, diz-me agora, antes que isto vá mais longe. Ela devia estar com medo. Devia fugir. Em vez disso, sentiu algo encaixar-se no lugar. Eu consigo lidar com isso. Tens a certeza? Não, mas vou fazê-lo na mesma. O sorriso dele foi lento e devastador. É assim mesmo, minha menina. Depois ele voltou a beijá-la e a conversa terminou. As suas mãos eram reverentes e exigentes. Ele tocava-a como se a tivesse memorizado durante meses e finalmente pudesse confirmar as suas teorias, como se ela fosse preciosa e sua, e exatamente o que ele estava à espera. As roupas desapareceram. A camisa dele, o vestido dela. As barreiras cuidadosas entre eles evaporaram-se a cada beijo, a cada toque. Olha para mim, disse ele com a mão no queixo dela. Quero ver os teus olhos. Ela encontrou o seu olhar, viu desejo e posse e algo mais profundo que lhe apertou o peito. Minha, ele disse novamente. Diz, tua. A boca dele moveu-se para o pescoço dela, a clavícula, mais baixo. Não te esqueças. Ela não se esqueceria. Não poderia. Não da maneira como ele a tocava. Não da maneira como ele dizia o nome dela como uma oração e uma reivindicação. O resto da noite se transformou em uma sensação. As mãos dele, a boca dele, a maneira como ele sussurrava em italiano contra a pele dela. A maneira como ele a fazia se sentir desejada, preciosa e completamente dele. Quando finalmente caíram juntos, emaranhados e sem fôlego, Juliana se sentiu fundamentalmente transformada, como se algo tivesse mudado e não pudesse mais voltar atrás. Dante a puxou contra o peito, acariciando o cabelo dela com a mão. Durma, murmurou ele. Eu estou aqui. Ela dormiu. Adormeceu sentindo-se segura e reivindicada e aterrorizada com o quanto queria que aquilo fosse real. Quando acordou, a pálida luz da manhã penetrava pelas cortinas. Dante ainda estava ali, ainda a abraçava. Os olhos dele estavam abertos, observando-a com o mesmo foco intenso. Bom dia, disse ele. Ficou? Eu disse que ficaria. A mão dele traçava padrões no ombro nu dela.
Eu cumpro a minha palavra. Ela podia sentir as evidências da noite anterior. Dor, a dor agradável dos músculos usados de novas maneiras. E quando se mexeu, viu marcas, hematomas escuros na clavícula, na anca, nos lugares onde a boca dele estivera. Tu marcaste-me, disse ela. Sim, sem desculpas. Eu disse-te que és minha. Agora todos saberão disso. Isso é possessivo. Isso é honesto. Ele traçou uma das marcas com o polegar. Tens algum problema com isso? Ela deveria estar incomodada com as marcas visíveis da sua reivindicação. Em vez disso, sentiu algo quente a instalar-se no seu peito. Não, admitiu. Não tenho. O seu sorriso era de pura satisfação. Ótimo, porque ainda não terminei. Ele beijou-a novamente. Hálito matinal, lençóis amarrotados e a promessa de mais. Juliana beijou-o de volta, aceitando o que vinha lutando há meses. Ela era dele completamente e irrevogavelmente, e a parte assustadora era o quanto ela queria ser. As 2 semanas seguintes passaram numa névoa de momentos roubados e profissionalismo cuidadosamente mantido. No clube, Juliana continuava sendo a senhora Torres, eficiente e intocável. Em particular, ela era simplesmente dele. As marcas desapareceram da pele dela, mas a reivindicação permaneceu. Dante foi surpreendentemente paciente com os limites que ela estabeleceu. Nenhuma demonstração pública no trabalho. Nenhum favoritismo que a equipa pudesse apontar. Ele seguiu as regras dela com a mesma intensidade com que aplicava tudo o resto. Mas as flores continuavam a chegar. O café aparecia na secretária dela todas as manhãs, e 2 vezes por semana ele levava-a para jantar, aprendendo as preferências dela e arquivando cada detalhe como se fosse importante. Era importante. Essa era a parte assustadora. Estás radiante, disse Sara uma tarde, encontrando Juliana a rever o inventário. Por favor, diga-me que finalmente está a dormir com o chefe. Essa é uma conversa inadequada no local de trabalho. Isso é um sim, sorriu Sara. Já estava na hora. A tensão sexual estava a ficar exaustiva para o resto de nós. Juliana tentou manter a sua expressão profissional. Falhou. É complicado. Querida, só é complicado se você tornar complicado. Ele está obcecado por si. Há meses. Apenas aproveite. Tô a tentar. Ela fechou o seu portátil. Vou jantar com a família dele no domingo. Oh, isso é sério. Isso é assustador. Juliana estava a tentar não pensar nisso, em conhecer a mãe dele, a irmã dele, ser avaliada como a mulher que Dante Catalano trouxe para casa. E se eles me odiarem? Eles não vão odiar. És competente, inteligente e fazes-o sorrir. A mãe dele vai adorar-te. Sara fez uma pausa. Só não menciones as chupadelas. Não há chupões. Havia definitivamente chupões na semana passada. Blusas de cores fortes não são discretas. Chefe, Juliana sentiu o rosto aquecer. Vou encerrar esta conversa. Está a confirmar tudo. O sorriso de Sara era cúmplice. Que bom para si. Ele parece ser intenso na cama. Sara, tudo bem. Tudo bem. Vou parar. Ela não parou. Mas a sério, não pense demais no domingo. Apenas seja você mesma. Eles verão o que ele vê. Juliana gostaria de saber o que era isso. O que Dante via quando olhava para ela que o deixava tão certo, tão comprometido. Naquela noite, ele a buscou às 20 horas. Não era Vincent a conduzir, era o próprio Dante, com jeans escuros e um suéter que o deixava mais jovem, menos perigoso. Você está nervosa, disse ele quando ela se sentou no banco do passageiro. Vou conhecer a sua família. Isso é de dar nervosismo. Eles vão adorar-te. Ele entrou no trânsito com confiança. A minha mãe tem perguntado por ti há semanas. A Isabela está curiosa. Todos os outros vão seguir o exemplo delas. O que lhes contaste sobre mim? A verdade. Que és brilhante e teimosa e que me fazes trabalhar por cada centímetro de terreno. Ele olhou para ela. Que estou a levar a sério a nossa relação. O estômago dela revirou-se. Quão a sério? Muito. Sem hesitação. Eu disse-te que não faço nada temporário. Isto é permanente. Juliana, precisas de saber disso antes de entrar. Estamos juntos há 2 semanas. Eu quero-te há 8 meses. O tempo não muda o que isto é. Ele estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dela. Eu sei que é rápido, sei que é intenso, mas também sei o que quero e quero-te para sempre. Ela deveria estar com medo, deveria pisar no freio. Ela se apertou a mão dele.
Tudo bem, tudo bem. Ainda estou a processar. Dá-me tempo. Podes ter todo o tempo que precisares, desde que estejas a processar enquanto és minha. O polegar dele acariciou a palma da mão dela. Feito. Feito. A casa da família Catalano ficava em Westchester. Dinheiro antigo e árvores mais antigas. O tipo de propriedade que falava de gerações e tradição. Juliana ficou ainda mais nervosa quando eles passaram pelo portão. Respira, disse Dante. É apenas um jantar com toda a tua família para avaliar se sou bom o suficiente para ti. Eles já sabem que és boa demais para mim. Isso é apenas para confirmar os detalhes. Ele estacionou e deu a volta para abrir a porta dela. Fica perto, eu trato das partes mais difíceis. A porta da frente abriu-se antes de eles chegarem. Uma mulher na casa dos 50 anos estava ali, elegante e com um olhar perspicaz. Devia ser a mãe de Dante. Mamã, disse Dante, beijando-lhe a bochecha. Esta é a Juliana Torres. Juliana, a minha mãe, Carmemela Catalano. Senhora Torres, a avaliação de Carmela foi minuciosa e imediata. Finalmente Dante não fala de mais nada. Isso é um exagero, mamã. Não é. Ela afastou-se convidando-os a entrar. Venham, todos estão à espera. A casa era acolhedora e habitada, apesar do seu tamanho. Fotos de família revestiam o corredor. O som de vozes e risos vinha do interior. A mão de Dante pousou na parte inferior das costas dela. Possessiva, tranquilizadora. A sala de jantar era um caos. Uma longa mesa cercada por pessoas. Juliana contou pelo menos 10 antes de perder a conta. Dante fez as apresentações rapidamente. Sua irmã Isabela, de 22 anos e linda, seu tio Marco, primos cujos nomes se confundiam. Vincent também estava lá, sorrindo para sua óbvia surpresa. Sentem-se, sentem-se. Carmela os conduziu a lugares perto da cabeceira da mesa. Dante puxou a cadeira de Juliana e sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que suas coxas se tocassem. A refeição foi barulhenta e confusa. Várias conversas aconteciam simultaneamente, a comida era passada em estilo familiar, o vinho fluía livremente. Era avassalador e maravilhoso, nada parecido com os jantares tranquilos da infância de Juliana. Então, tu geriste o Dante's Club, disse Carmela durante uma breve pausa. Deve ser desafiante. Tem os seus momentos. Juliana aceitou mais massa de Isabela. Mas gosto do trabalho. O clube tem uma excelente estrutura, boa equipa, uma visão clara. A visão do Dante, queres dizer. Em parte, mas uma visão só funciona se a execução for sólida. É aí que eu entro. O sorriso de Carmela era de aprovação. Tu não te submetes a ele. Devia? Não, ele precisa de alguém que o desafie. Ela olhou para o filho. Ele está demasiado habituado a fazer o que quer. Estou aqui, mamã. Eu sei. Estou a falar sobre ti. Não contigo. Há uma diferença. Ela voltou-se para Juliana. Ele está diferente desde que tu chegaste. Mais alegre, mais presente. Mamã, cala-te. Estou a elogiar a tua namorada. Deixa-me terminar. A expressão de Carmela suavizou-se. Tu fazes-o feliz. Isso é importante para mim. Juliana sentiu um aperto no peito. Tranquiliza-te. Ele também me faz feliz. Ótimo. Carmela deu-lhe uma palmadinha na mão. Então vamos dar-nos bem. O resto do jantar passou num borrão de histórias e risos. Isabela partilhou histórias embaraçosas da infância de Dante. O tio Marco discutiu política. Os primos debateram futebol. A mão de Dante permaneceu na coxa de Juliana debaixo da mesa. Uma presença constante e calorosa. Depois do jantar, Isabela encurralou-a no corredor. És boa para ele. Todos dizem isso porque é verdade. Ele tem sido insuportável há meses, mal-humorado e distraído. Então você finalmente disse sim e de repente ele está quase suportável novamente. O sorriso de Isabela era malicioso. Além disso, aquelas marcas no seu pescoço na semana passada. Muito sutis. A mão de Juliana voou para a clavícula. As marcas já haviam desaparecido há muito tempo, mas a lembrança a fez corar. Era exatamente isso que ele precisava fazer. Dante não é sutil. Ele é possessivo, intenso e um pouco opressivo, mas ele é leal. Uma vez que és dele para sempre. A expressão de Isabela fica séria. Só não o magoes. Ele age como se fosse duro, mas sente tudo profundamente, especialmente em relação a ti. Não vou magoá-lo. Ainda bem, porque gosto de ti e odiaria ter de te matar.
O sorriso de Isabela voltou. Agora vamos. A mãe vai servir a sobremesa e se não chegarmos rápido, os primos vão comer tudo. A viagem de volta à cidade foi tranquila e confortável. A mão de Dante repousava na coxa dela enquanto ele conduzia. Não foi tão mal assim, disse Juliana finalmente. Eu disse que eles iriam adorar-te. A tua mãe é assustadora. Ela é uma querida comparada com a minha avó. Fica feliz por a nona estar na Itália agora. Ele olhou para ela. Estás bem? Eu sei que foi muito. Estou bem. Eles são maravilhosos. Barulhentos, mas maravilhosos. Ela cobriu a mão dele com a sua. Obrigada por me trazer. Obrigada por ter vindo. Isso significa muito para eles. Para mim. Ele parou em frente ao prédio dela, mas não soltou a mão dela. Venha para minha casa hoje à noite. Tenho que trabalhar amanhã. Eu também. Vamos juntos. O polegar dele acariciou a coxa dela. Quero-te na minha cama, Juliana. Quero acordar ao teu lado. Quero mais do que algumas horas roubadas. O coração dela batia forte. É um grande passo. Já demos passos grandes. Este é apenas o próximo. Ele segurou o rosto dela. Diz que sim, ela deveria pensar sobre isso. Deveria manter alguma independência. Em vez disso, ela ouviu-se dizer sim. O sorriso dele era devastador. Ótimo. Vamos lá. A sua cobertura era toda de linhas limpas e gosto caro, janelas do chão ao teto com vista para a cidade, móveis minimalistas que de alguma forma pareciam acolhedores. Viveu-se. Vinho, ele ofereceu. Claro. Ele serviu 2 taças e sentou-se ao lado dela no sofá, perto o suficiente para se tocarem, mas sem se apertarem. O que estás a pensar? Que isto está a ir rápido? Que eu deveria ser mais cuidadosa? Ela olhou nos olhos dele. Que eu não quero mais ser cuidadosa. Então não sejas. Ele pousou a taça. Sê imprudente comigo. Sê segura. Sê minha. Eu sou tua. Tu sabes disso. Diz de novo mesmo assim. Gosto de ouvir. Sou tua, Dante. Ela pousou a taça completamente. Algo feroz cruzou a expressão dele. Vem cá. Ela se moveu para o colo dele, montando nele. As mãos dele agarraram os quadris dela, segurando-a com firmeza. Não fazes ideia do que fazes comigo, ele disse contra a boca dela. Há quanto tempo eu queria isso? Queria-te. Mostra-me. Ele mostrou. Beijou-a até ela ficar sem fôlego e desesperada. As mãos dele estavam em todo o lado, reaprendendo curvas e ângulos. Quando ele se levantou, levantando-a com ele, ela envolveu as pernas à volta da cintura dele. Quarto, disse ele. O quarto era tão minimalista como o resto do apartamento. Apenas uma cama enorme e móveis escuros. Ele pousou-a cuidadosamente e recuou. Despe-te, disse ele lentamente. Ela devia protestar contra a ordem. Em vez disso, ela obedeceu, tirou o vestido lentamente, observando os olhos dele escurecerem a cada centímetro de pele revelada. Quando ela ficou apenas com a roupa interior, ele soltou um som áspero. Tudo. Ela tirou o resto, ficou diante dele completamente nua e, de alguma forma, não vulnerável, não com a maneira como ele a olhava, como se ela fosse tudo o que ele esperava. É a minha vez, disse ela. O sorriso dele era perigoso. Vá em frente. Ela aproximou-se, desabotoando a camisa dele com dedos trêmulos. Empurrou-a dos ombros dele. As mãos dela traçaram os contornos do peito dele, os músculos do abdômen. Quando ela chegou ao cinto, ele agarrou-lhe os pulsos. Agora para a cama. Ela subiu para a cama. Ele terminou de se despir e seguiu-a. O peso dele pousou sobre ela, sólido, quente e certo. Última oportunidade, disse ele. Diz-me para parar. Não pares, nunca pares. Ele beijou-a profundamente, as mãos dele por todo o lado, reverentes e possessivas, reivindicando e adorando simultaneamente. Quando ele finalmente se moveu dentro dela, Juliana sentiu uma mudança fundamental, como se peças se encaixassem no lugar. Minha, disse ele contra a boca dela. Diz, tua, sempre tua. O resto da noite se confundiu em sensações e conexão. As mãos dele, a boca dele, a maneira como ele dizia o nome dela como uma oração, a maneira como ele a tocava como se ela fosse preciosa e sua, e exatamente o que ele precisava. Quando finalmente caíram juntos, emaranhados e sem fôlego, ele a puxou contra o peito. Fique, murmurou ele. Não apenas esta noite. Fica, eu estou aqui. Não, quero dizer fica. Muda-te para cá.
Fica aqui todas as noites. A mão dele acariciou o cabelo dela. Quero isto permanente. Juliana, quero-te permanente. Ela deveria pensar sobre isso. Deveria considerar as implicações. Ela sentiu a certeza instalar-se nos seus ossos. Tudo bem, tudo bem. Sim, vou mudar-me para cá. Vou ficar. Serei tua. Ela levantou a cabeça para encontrar os olhos dele permanentemente. O sorriso dele era de pura satisfação e alegria. Essa é a minha garota. Ele a beijou novamente, selando a promessa. Juliana o beijou de volta, aceitando o que vinha lutando há meses. Isso era real. Isso era permanente. Isso era dela. Quando acordou na manhã seguinte, a luz do sol entrava por janelas desconhecidas. Dante já estava acordado, apoiado em um cotovelo, observando-a. Bom dia, disse ele. Estás a olhar fixamente. Estou a apreciar. A mão dele traçou o ombro nu dela, depois desceu até as marcas que floresciam na clavícula e nas costelas. Estás coberta de mim. Ela olhou para baixo. Havia hematomas escuros em todos os lugares onde a boca dele tinha estado. Prova visível da sua reivindicação. As pessoas vão ver. Ótimo. Deixa-as ver. O sorriso dele era presunçoso e possessivo. Todos devem saber que és minha. Ela deveria estar incomodada. Em vez disso, sentiu-se aquecida, reivindicada por ele. Temos trabalho, disse ela. Temos. Ele não se mexeu. Mas primeiro, pequeno almoço, depois um duche, depois vou levar-te ao trabalho e todos vão saber exatamente o que fizemos ontem à noite. Isso é presunçoso. É preciso. Ele beijou-a profundamente. Habitue-se, Bela. Esta é a sua vida agora. 3 meses depois, Juliana estava na mesma cobertura, agora cheia de seus pertences misturados com os dele, seus livros nas prateleiras dele, sua cafeteira na cozinha dele, sua vida completamente entrelaçada com a dele. O jantar de domingo na casa dos Catalano havia se tornado rotina. A aceitação de Carmela era completa. Isabela a tratava como a irmã que ela nunca teve. Até o tio Marco tinha parado de testá-la com perguntas incisivas sobre família e lealdade. Ela era uma deles agora, completamente e irrevogavelmente. Estás a pensar demais, disse Dante, aproximando-se por trás dela. Os braços dele envolveram a cintura dela, puxando-a para o peito dele. O que há de errado? Não há nada de errado. Tudo está certo. É isso que é estranho. Ela virou-se nos braços dele. Continua à espera que algo de mal aconteça. Nada de mal. Só isto. Nós para sempre. Ele beijou-lhe a testa. Estás presa a mim, Bela. É melhor habituar-te. Já estou habituada. É isso que é assustador. Assustador no bom sentido ou no mau sentido? No bom sentido. Definitivamente no bom sentido. Ela envolveu-lhe o pescoço com os braços. Amo-te. Ela já o tinha dito antes, mas ainda assim a expressão dele suavizou-se. Fez com que ele a abraçasse com mais força. Também te amo, mais do que pensei que fosse capaz de amar. Ele afastou-se ligeiramente, levando a mão ao bolso. O que me leva a algo que queria perguntar. O coração dela parou. Dante, ainda não. Em breve, mas ainda não. Em vez disso, ele tirou uma chave. Mas quero que tenhas acesso total a tudo. O clube, a casa em Westchester. Tudo o que é meu é teu. Ela pegou na chave, sentindo o seu peso. Isso é muita confiança. Tu mereces confiança. Provaste isso todos os dias durante meses. A mão dele segurou o rosto dela. Tu escolheste-me. Juliana escolheu esta vida. Escolheu-nos. E isso significa tudo. Eu escolho-te novamente todas as vezes. Ótimo. Porque eu nunca vou deixar-te ir. Ele beijou-a profundamente, possessivamente. És minha para sempre. Para sempre. Ela concordou. Sou tua para sempre. E ali, na casa deles, envolvida nos braços dele, Juliana finalmente acreditou. Isso era real. Isso era permanente. Isso era dela. Ela tinha escolhido o homem perigoso, o chefe possessivo, a intensidade que deveria tê-la assustado. E ela escolheria ele novamente todas as vezes. Se gostou da história de Dante e Juliana, inscreva-se no Máfia Tales para mais romances perigosos, onde homens poderosos encontram o seu par. Junte-se à nossa área de membros para cenas exclusivas estendidas e acesso antecipado a novas histórias.